Olá, olá. Primeiramente, boa noite aos nossos alunos, que estão conosco presentes, os nossos professores também, que estão conosco. Uma bênção ter vocês aqui e um bom dia para você que está acompanhando a estreia dessa escola bíblica dominical, agora às 8h45 da manhã, no domingo. Seja muito bem-vindo a esta nossa nova fase da escola bíblica dominical. Nova fase porque temos novo quadrimestre. Antes a gente fazia trimestre, agora está sendo quadrimestre. Novo quadrimestre, nova temática, novo material de apoio, novas cartas a serem estudadas. Então, estamos aí com uma nova proposta. E um olá para você que está acompanhando em um outro horário, em outro momento da semana. Uma bênção ter você aqui conosco. Aquele pedido de sempre, se você ainda não é inscrito no canal aqui da igreja, se inscreve aqui no nosso canal. Se você não deixou seu like, sua curtida, seu joinha, seu gostei, seja lá como você chama, deixe seu like e compartilha nas suas redes sociais também para fortalecer o canal da igreja e para que nós possamos atingir a nossa meta deste ano, que é o número de 500 inscritos em nosso canal, para que mais e mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Antes da gente começar, nós vamos ter aí um tempo de oração. Eu vou pedir a um dos alunos que nos dirija a Deus em oração. Nós gravamos essa aula ao vivo na quarta-feira. Então, você que está vendo no domingo, eu vou pedir aqui a um dos nossos alunos que, além da oração pela nossa aula, ore também pela família Siqueira. A família Siqueira é uma das nossas famílias da nossa igreja, a família da irmã Denise, é a diretora do nosso ministério infantil, né, o Vila Kids, e hoje a sua mãe faleceu, o Senhor chamou a Dora Alice, né, sua mãe, a sua presença, então nós estamos ainda chorando com nossa irmã, nos lamentando com ela, e pedimos que Deus a fortaleça e também suas irmãs, seus irmãos, seus filhos, os netos, o marido também, né, o seu Nelson, o marido da dona Dora. Então, esteja orando conosco também, além de orar por este conteúdo que nós vamos ministrar. Vou pedir aos alunos que abram seu microfone, nos dirija a Deus em oração. Vamos orar juntos. Querido Pai, nós estamos na Tua presença agradecidos, porque Tu nos dás a oportunidade de viver, Tu cuidas de cada um de nós. Te agradecemos porque até o dia de hoje Tu cuidaste da tua filha Dora. Te agradecemos, Senhor, porque Tu cuidaste da sua família. E agora nós colocamos diante de Ti a vida dessa família Siqueira. Que Tu possas abençoar com a Tua paz e o Teu conforto a cada um dos familiares da Dora. Queremos também agradecer-te por essa oportunidade de estudar a Tua palavra, que possamos valorizar a cada dia esse momento e possamos ter amor pelo estudo da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, só comunicando o pessoal aqui da sala, pastor Salovi, irmã Emilce, irmã Enedina. As câmeras dos irmãos estão desligadas, tá? Aí tem uma olhadinha, não sei se para mim, Cíntia, Neiliane, confirma para mim aí se para vocês também. Então, né? Desligado. Tá bom. É só para dar uma olhada, porque às vezes é problema na conexão. Muito bem, muito bem. Queridos, nós estamos hoje, aliás, nesse novo quadrimestre, nós temos aí o objetivo de estudar três cartas do Novo Testamento, e essas três são Efésios, Filipenses e Filemon. São três cartas do apóstolo Paulo, né? Esse aqui é o nosso material de apoio, né? A revista que nós vamos usar como material de apoio, serve para nos trazer algumas informações importantes para entendermos melhor o texto, mas ela também nos estimula a buscarmos boas outras fontes de consulta. Ela mesmo tem ali a sua bibliografia de sugestão para que você possa acompanhar. Antes da gente entrar especificamente no tema da lição, você já deve ter visto, está aqui embaixo na descrição, você vai ouvir aí um panorama geral, um pouquinho dessas três cartas. Então, por que estamos estudando especificamente estas três cartas? Essas três cartas, como já disse, têm a autoria do apóstolo Paulo, ele que escreve essas três.
mas elas têm algo em comum. Elas são chamadas, conhecidas como as cartas da prisão. Não somente as três, há uma outra, uma quarta carta, né, a carta aos Colossenses. Essa carta a gente vai estudar depois, em um outro momento, em um outro trimestre, em outro quadrimestre, mas estas quatro cartas são tidas, então, como as cartas da prisão. Que prisão especificamente, já que Paulo foi preso mais de uma vez? a, a prisão descrita em Atos 28, ali a partir do versículo 16, 17, onde ele chega em Roma e ele tem que esperar o seu julgamento e ele é colocado em uma prisão domiciliar. É permitido que ele alugue uma casa, que ele fique em prisão domiciliar durante 2 anos, né? Então, você tem aí estas cartas sendo escritas. Entende-se que elas foram escritas ou no ano de 61 a 63 depois de Cristo, ou de 60 a 62. Não dá para ter uma precisão exata da escrita, mas é mais ou menos nesse período aí de 2 anos, numa média do ano 60 ao ano 63 depois de Cristo, né? Então, aí, 2 anos nesse período aí. Os destinatários, obviamente, são os que levam os títulos, né? Então, a carta aos Efésios, carta aos Filipenses e carta a Filemon. Efésios, não especificamente a toda a cidade de Éfeso, a todo habitante que nasceu em Éfeso, todo aquele que nasce em Éfeso é um Efésio, né? É assim que eles falam. Aquele que nasce em Filipos é um filipense. E Filemon é uma pessoa só, tá? Não é uma cidade. Mas, por exemplo, olha aqui. Paulo escreve no capítulo 1, versículo 1 de Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Então, a carta aos Efésios é para os cristãos que estão na cidade de Éfeso. Então, esse é o público-alvo. Assim também é a carta aos Filipenses, tá? Então, a carta aos Filipenses é a carta escrita para os cristãos que estão na cidade de Filipos, ok? E a carta a Filemon, Filemon é o homem que hospeda a igreja dos colossenses, tá? Que estão na cidade de Colossos. Então, esses são os destinatários, né? O público-alvo. E falando rapidamente sobre Filipenses e Filemon, vamos falar de uma maneira geral os assuntos da carta. Então, Filipenses é uma carta que Paulo dá notícias pessoais a respeito de si. Ela é uma carta-resposta, porque ele recebe um homem da cidade de Filipos, da igreja de Filipos, um homem que já caminha com ele, que leva as ofertas para sustentar ele enquanto ele está aprisionado ali, que é Epafrodito, ele aparece no capítulo 2. E ali, então, Paulo vai mandar esta carta de volta, Epafrodito, juntamente com Timóteo, né, um dos discípulos ali, um dos que inclusive foi acompanhando o ministério de Paulo, e Timóteo e Epafrodito, então, vão retornar a Filipos trazendo notícias. Então, essa carta aos Filipenses ele traz notícias pessoais sobre Paulo, traz várias exortações maravilhosas que a gente vai observar. Fala sobre o exercício da alegria, e é justamente, independentemente das circunstâncias, afinal, Paulo está preso, mas ele fala muito sobre a alegria. Ah, e também fala sobre a gratidão às ofertas, né? Então, são esses os temas. Só pontuando aqui os alunos, Pastor Salovi, eu estou vendo, a câmera está funcionando direitinho, irmã Emilce, não está. Tá? Agora apareceu, mas desligou em um momento aí, tá bom? Agora falando sobre a carta a Filemon, uma carta diferente, uma carta para um tempo difícil, porque a carta de Filemon é uma carta que fala sobre misericórdia e perdão a um homem chamado Onésimo. Quem era Onésimo? Ele era um escravo de Filemon, um escravo que fugiu. Ao ir para Roma, ele se encontra com Paulo, conhece a Paulo,
Paulo prega o evangelho, ele se converte, e agora Paulo está enviando ele de volta a Filemão com um pedido diferente, com um pedido que vai além das normas da época. É uma das cartas fundamentais para a gente observar como a igreja é precursora em vários aspectos que só foram começar a ser discutidos no mundo a partir do ano de 1800, que é a libertação de escravos. Então, a carta de Filemão, ela, para alguns, traz uma certa polêmica, para outros, ela traz uma notícia diferente e maravilhosa de como a Igreja de Cristo se porta diante de normas sociais. Então, são esses os panoramas gerais dessas duas cartas. Mas, enfim, vamos agora a Efésios. Efésios, eu quero gastar um pouco mais de tempo, porque nas próximas, quando a gente for falar nas próximas lições sobre Filipenses e Filemão, aí eu dou um panorama maior. Mas vamos então, enfim, à carta aos Efésios. A carta aos Efésios é diferente de todas as outras cartas do apóstolo Paulo. Ela é a menos situacional, ou praticamente não é situacional. Ou seja, Paulo não escreve essa carta respondendo a alguém. Paulo, ele não está ali trabalhando algum problema específico da igreja em Éfeso. Paulo escreve essa carta de uma maneira diferente. Essa é uma das cartas chamadas cartas circulares. Elas circulavam entre as igrejas, então ela é destinada aos Efésios, mas também poderia ser lido por todas as igrejas próximas a Éfeso ali, inclusive as 7 igrejas, ou melhor, as 6 igrejas muito conhecidas ali, são as 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso é uma destas igrejas, né? E estas igrejas que estavam próximas, elas tinham as cartas dos apóstolos rodando entre elas, para que todos pudessem ler. E aqui, quando a gente fala sobre Éfeso, então deixa eu dar um panorama para você geográfico. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Muito bem. Então, você está vendo aqui um mapa, vamos dar um zoom nesse mapa. Esse mapa é um mapa atualizado, atual, né? Ah, de um pedaço da Europa e do Oriente Médio, e aqui o norte da África. Então, você está vendo aqui a Líbia, o Egito, Jordânia, Israel, Síria, Arábia Saudita, e aqui a Turquia. No Império Romano, essa região da Turquia, especificamente, ela era conhecida como Ásia Menor. E aqui você está vendo uma estrela grandona, né? Escrito Éfesos, né? Tá em inglês esse mapa. Você vê, olha, é muito próximo da Grécia, né? Então você tem aqui, ó, Atenas. Deixa eu ver se tem aqui nesse mapa Corinto. Não tem. Corinto não aparece. Corinto está por aqui. Então você tem esta cidade. A cidade de Éfeso, ela não é uma cidade hoje onde se moram pessoas. Ela é um sítio arqueológico, ela é uma cidade onde você tem ruínas daquela época, né? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ih, falhou. Peraí. Era pro lado de lá. Então, aqui você tem uma das ruínas de Éfeso, né? Você pode ir lá visitar, você tá vendo aí? Um monte de turista, né? Você pode visitar. Hoje, se você for para a Turquia, é um turismo muito recomendado, onde você vai caminhar aí, você está vendo o pessoal caminhando em ruas de mais de 2000 anos, né? Então, fica aí, caso você queira fazer uma viagem pela Turquia. Turquia não tem só a Capadócia, né, que é aquela parte dos balões, né, ao pôr do sol lindo, vai fazer isso também, mas vai conhecer as 7 igrejas do Apocalipse, tem sítio arqueológico. Aqui também uma outra cena muito interessante. Aqui você tem um estádio, na verdade um estádio não, um anfiteatro, ou como é o de Atenas, Atenas é chamado de Areópago. Aqui um teatro, um anfiteatro. Possivelmente, Paulo pregou nestas ruas, pregou neste estádio, andou em todas aquelas ruas que estão descritas lá. Então, espero que tenha dado um gostinho. Depois joga lá no Google, você vai ver aí umas fotos de pôr do sol, coisa mais linda, né? Para você poder observar aí, deixei só um gostinho para os nossos alunos. Inclusive, eu vou depois colocar aqui no link na descrição, aqui no YouTube, você que está acompanhando pelo YouTube, um link na descrição dos
de um panorama da carta, de um canal chamado Bible Project. Ele faz um panorama ilustrado, é um vídeo de mais ou menos 9 minutos, por isso que a gente não vai passar aqui na aula para vocês, mas você vai poder observar. É um vídeo muito interessante. E aí, no domingo também, na classe ali presencial, também vou encaminhar esse link nos grupos da igreja, tá? Para você poder assistir. Vale muito, muito a pena para você entender o contexto geral da carta. Mas vamos falar um pouquinho sobre a temática da carta aos Efésios. Então, a carta ela é um manifesto em favor da igreja. Ela descreve a sua essência e a sua identidade, respondendo perguntas: quem é a igreja? Como surgiu? Como ela deve se comportar em meio à sociedade? Qual é a sua missão? E Paulo vai responder essas perguntas, e essa é uma carta fundamental para o que a gente chama na teologia de eclesiologia, que é justamente esse funcionamento, as respostas dessas perguntas. Como a igreja surge? Qual é a sua origem espiritual, a sua origem terrena? Qual é a sua postura diante da sociedade? Como ela se comporta internamente com os seus membros? Como ela deve se portar externamente? E esta carta, ela está dividida em duas partes. Ela tem uma parte doutrinária, do capítulo 1 ao capítulo 3, e uma parte prática, do capítulo 4 ao capítulo 6. Ela tem um tema geral, esta é uma carta que é bem forte, este tema. O tema geral é a unidade da Igreja de Cristo. E é muito interessante como Paulo vai dividir, ele foi extremamente didático nessa formulação da carta, porque ele começa a explicar a unidade da Igreja de Cristo para nós hoje, o que nós chamamos de capítulos, né, no capítulo 1 ao 3. Então ele traz toda a teoria, toda a doutrina do que é, por que é, como é. E do capítulo 4 ao 6, ele começa a demonstrar como esta igreja vive esta unidade dentro dela, entre a sua família, entre os seus membros e fora dela. Então, como ela convive na sociedade, como mantém-se esta unidade, como exerce-se essa unidade de Cristo na vida da igreja. Essa é a temática geral. Então, você vai perceber várias vezes sendo tocado esse assunto durante as lições sobre a carta aos Efésios. Isso posto, vamos entrar no tema da nossa lição que você já viu aí. A bênção ou... Nossa, agora que eu vi que, inclusive, no esboço que eu mandei para os meus alunos, ela tá, tá errada a escrita. Eu coloquei a bênção espirituais, né? As bênçãos espirituais para o novo povo de Deus. Quero convidar um dos alunos para ler para mim o texto-chave dessa lição. Efésios capítulo 1, versículo 3. Então, leia aí, por favor, Efésios 1, 3. E aí, os alunos já fiquem espertos que eu vou pedir para vocês participarem, hein? Pode ler, pastor. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Muito bem. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui um pouquinho. Pronto. Muito bem. Bênçãos espirituais para o novo povo de Deus. Paulo começa a trabalhar esse aspecto. E aí eu já quero fazer uma pergunta, trazer os nossos alunos e professores para participar aqui. Qual é a diferença entre uma bênção espiritual e uma bênção material? Que vantagem há uma, que vantagem há outra? A diferença delas é tudo a mesma coisa? Então abre o teu microfone e me diga aí. Sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Eu creio que a própria palavra já define, né? Espiritual é para sempre, material é só para o momento. Muito bom. Quem mais? Quem mais? Eu acho que até no versículo ele fala que é bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, talvez essas bênçãos espirituais sejam eternas, né? Inclusive,
para quando a gente subir aos céus, ao encontro de Cristo. E materiais são bênçãos aqui mesmo, da terra, né? Muito bom. Alguém mais? Bom, muito bem. Então vamos lá. Irmã Emilson e irmã Cíntia tocaram no ponto certinho. A grande diferença está na validade, na data de validade, né? Bênção material, de fato, é tudo aquilo que eu posso ver, tocar, sentir de alguma forma, tá? Então, a compra de uma casa é uma bênção material. O nascimento de um filho, uma bênção material. Que isso, pastor? Meu filho é coisa material. Você não está tocando nele? Você não está cheirando ele? É cheirosinho, uma delícia. Não é fofinho ele? É fofinho. Então, é material. Saúde é uma bênção material. Mas eu não toco na saúde. Não, mas quando você não tem saúde, você sente, né? Você sente no corpo. Né? Então, tudo que é de fato perceptível nos nossos sentidos, nos nossos 5 sentidos, eu classificaria, posso até estar fugindo alguma coisa ou outra nisso, mas classificaria como uma bênção material. Mas especificamente, para deixar bem claro, tudo que tem prazo de validade, tudo que acaba. Mas o ser humano tem prazo de validade? Oi, como tem? O prazo de validade do ser humano é a morte. Então ele acaba, certo? Tudo que é finito é uma bênção material. Nossa saúde é material, porque ela acaba. Em um momento a gente está sem saúde, outro momento nós temos saúde. Bênção espiritual é aquilo que não só não acaba, como não pode ser tirado de você. Sua saúde pode ser tirada de você. Seu filho pode ser tirado de você. Sua casa, seu imóvel, seu carro, seu emprego, seu salário, tudo isso pode ser tirado. A bênção espiritual, ela não pode ser furtada por ninguém. Ninguém consegue roubar de você a bênção espiritual. Ninguém consegue estragar a bênção espiritual. É como as irmãs colocaram aí, ela é eterna. E é eterna por esta definição. A Cíntia foi bem no ponto, olhando para o texto. Olha como é que Deus escolhe nos abençoar. Nos abençoou com todas, isso aqui é uma coisa importante, tá? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, primeiro, a bênção vem do céu. Segundo, a bênção está guardada no céu. E aí, quando eu estou dizendo guardada no céu, não é que você só vai receber quando estiver lá. Não, quer dizer que o cofre é lá. Então, quem guarda essa bênção é o próprio Deus. Não se iluda achando que ninguém pode tirar as bênçãos materiais de você, se Deus permitir. Qualquer um pode. Qualquer um pode roubar tua casa, teu celular, tirar a tua vida, tirar a tua saúde. Qualquer um pode. Tá? Então, não se iluda em relação a isso. Mas as bênçãos espirituais, elas são guardadas pelo próprio Deus. E ninguém, por mais que desejasse, tentasse, conseguiria tirar. E quando a gente olha para as bênçãos espirituais, primeiro, ele nos dá aqui, olha, deixa eu te dizer por meio de quem ela é dado. Quem é que entrega isso na tua mão? Ele diz, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. As bênçãos não vêm por intermédio de mais ninguém. Não vêm pelas suas ações, não vêm pelos seus méritos, não vêm pelos seus ancestrais, pelos seus antepassados, não vêm por qualquer outro tipo de entidade, não vem por qualquer outro tipo de pessoa que você venere, ela só vem por meio de Cristo Jesus. O texto diz bem claro, em Cristo Jesus, ou em Cristo. Essas são as bênçãos. E é um aspecto. Quais bênçãos espirituais Deus nos concedeu? Quais foram? E aí, alguns alunos, me diga aí, quais foram? Vida eterna. Só a vida eterna. Muitas outras, não só a vida eterna. Só muitas outras. Diga, irmã Enedina. Por exemplo, a salvação é uma bênção de Deus. Só a salvação. Olha o texto.
Olha o versículo 3. Aqui é escola bíblica, gente. Vamos olhar a Bíblia. Quais bênçãos? Bênçãos celestiais. Todas. Todas. Todas as bênçãos. Todas. Salvação, vida eterna. A gente vai vê-las. Vamos ver essas bênçãos. Mas são todas. Isso aqui é maravilhoso, gente. Porque, olha, primeiro, vamos olhar aqui, ó, gramática, coisa bonita, coisa boa. Tá em que tempo verbal? Nos abençoou. Presente, passado ou futuro? Tá no passado. Todas as bênçãos. Você já recebeu todas as bênçãos. Quer dizer que eu já tenho todas essas bênçãos? Exato. Exato. Você não precisa pedir para Deus, Deus, me manda aquela lá. Ele já lhe abençoou com todas as bênçãos espirituais. Vamos dar uma olhada aqui então, né? Chega de introdução. Vamos lá. O nosso objetivo para hoje, ao estudar essa lição, você vai compreender a amplitude dessas bênçãos dadas por Deus ao seu povo, à sua igreja. Então, primeiro, a bênção de ser escolhido pelo Pai. Leia para mim, Efésios no capítulo 1, leia de novo, versículo 3, mas vai ler para mim até o 6. Efésios 1, do 3 ao 6. Pode ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Muito bem, vamos brincar um pouquinho com exposição bíblica, exposição do texto bíblico. Vamos observar, então, quais são as bênçãos aqui. E uma coisa interessante, a gente vai dividir esse texto, para ficar mais didático, em 3 aspectos. Vamos olhar para o nosso Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito, e observar aqui como Paulo faz essa distinção para nos mostrar como este Deus nos abençoa de maneira completa na figura do Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, vamos observar aqui, e aí ele vai colocando de maneira específica, ele vai dando nomes especificamente de onde procede, como foi feito. E aí a gente começa, as bênçãos que vêm do Pai. Ele diz aqui no versículo 4, porque Deus nos escolheu. Primeira coisa que você tem que entender, você foi escolhido por Deus, você não é acaso. E isso aqui nos mostra como que Deus nos escolheu. Isso aqui é uma coisa importante para a gente entender. E o texto, ele diz, Deus nos escolheu nele. Ele é que traz, é ele que faz a escolha. Você não precisa ter a dúvida de o que eu faço para ser escolhido por Deus. É igual eu joguei futebol a vida toda não. Eu joguei futebol na escola, durante todo o meu período da escola, é o esporte mais popular no Brasil, é o esporte que a gente mais joga, e você tem ali, né, quando o professor pega a bola, joga ali para os alunos, divide em 2 times, ou 3 ou 4, dependendo do tamanho da sala, e fala, agora vocês vão dividir os times, escolhe 1, 2, 3 capitães, e aí eles vão escolher. E vou te dizer, eu nunca fui muito habilidoso com o futebol. Aliás, qualquer esporte que envolvia controle de bola, seja vôlei, basquete, handebol, futebol, nunca fui muito bom em nenhum dessas 4 modalidades. Então, com certeza, eu não era um dos primeiros a ser escolhido. Eu passei a ser escolhido quando, no colegial, eu tinha um bom talento como goleiro.
Então, aí sim, como quase ninguém queria ser goleiro, então eu acabava sendo um dos primeiros a ser escolhido ali. Mas fora isso, me fazia aquela pergunta, e todo mundo que não é muito bom nessas áreas de esporte, menino principalmente, faz a pergunta: o que que eu preciso fazer para ser um dos primeiros a ser escolhido, ou quem sabe para ser um dos capitães? E pode ser que seja essa a sua pergunta: o que eu preciso fazer para ser escolhido por Deus? E a questão é que ele coloca aqui não, a escolha é nele. E sabe, não é uma questão de quando serei. O texto diz que nós fomos escolhidos nele antes da criação do mundo. Isso aqui é maravilhoso, porque antes do haja luz, antes de tudo surgir, antes de você existir, antes dos seus pais, antes dos seus tataravós, antes da criação do mundo, antes da descrição de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele já havia te escolhido. Deus não está sujeito ao tempo. Deus é antes do tempo. A semana passada, a Fernanda, uma das nossas alunas ali do Ministério Infantil, ela perguntou: pastor, quando é que Deus surgiu? E aí eu disse para ela: Deus não surgiu, Deus sempre existiu. Deus, ele é eterno, mas diferente de nós que um dia viveremos eternamente, nós tivemos uma origem. Deus, ele é eterno para frente e para trás. Ele sempre existiu. E em sua eternidade, ele te escolheu. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é maravilhoso. Então, essa é a bênção. Você pertence a Deus porque ele te escolheu. E olha, não teve esse negócio de quem foi o primeiro ou quem foi o último, tá? Fique tranquilo, porque nem tem tempo nessa história, né? E Deus não é limitado por esse tipo de coisa. Mas a outra pergunta é, tá bom, por quê? Ou com qual propósito? Para quê? E o texto nos responde. Ele vai dizer, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, aqui está outro aspecto desta bênção de ser escolhido por Deus. Primeiro, só se pode estar com Deus se você for santo. Aí deu ruim, pastor. Então, aí eu não vai me escolher, né? Não me escolheu. Então, não fui escolhido, porque é para ser santo. E santo eu não sou. Eu não sou tão ruim, tem um pessoal faz isso, não, eu não sou tão ruim, tem gente pior que eu, né? O pessoal joga aí, mas não sou santinho. Não, não é nesse tipo de fato. Se fosse assim, Deus não teria escolhido ninguém. Deus nos santificou. Deus nos fez santos. A palavra santo é separado. Deus nos separou para Ele. Então, com qual propósito? Ele te escolheu. Ele te escolheu para que você fosse separado. E ele diz, irrepreensível em sua presença. Mas os meus pais me repreendiam, meus professores me repreendiam, até a vizinha da rua ali, até a minha vizinha me repreendia pelas coisas erradas que eu fazia, meu chefe me repreende, até meus clientes me repreendem. Como? Meu pastor me repreende. Como que pode ser um negócio desse? Irrepreensível aqui a gente vai trabalhar mais à frente esse conceito, mas em você não há culpa. Aqui não quer dizer que não há erro, que não há pecado, mas de você foi tirado a culpa. Ao mesmo tempo, já que ele está falando do para, e o para, no texto bíblico, sempre indica propósito, né? Então ele está colocando ali, para sermos santos e irrepreensíveis. Isso aqui também já indica o nosso propósito de vida. Então ele está dizendo, olha, para que você seja santificado, mas para que você viva em santidade. A gente falou nisso na última lição, na semana passada, quando estávamos estudando a carta aos Hebreus. Aliás, na penúltima lição. E aqui, o texto está deixando uma coisa muito importante para nós. Você recebeu esta bênção. Viva nesta bênção. É isso que ele está nos dizendo. Você foi escolhido para a santidade. Viva a santidade. Viva
de forma separada, viva de forma diferente. Isso é uma coisa que eu tenho que entender com muita profundidade, queridos, porque a gente ouve diversas vezes esses questionamentos. Ah, mas o crente, ou o cristão, o discípulo de Jesus, seja lá qual nome você for chamado, ele tem que viver de um jeito, para ele ser salvo, para ele agradar a Deus, ele tem que fazer as coisas tudo do jeito certinho, ele não pode se divertir, ele não pode fazer tudo que ele quiser, ele tem uma série de regras que ele tem que viver. Veja que interessante, a gente não vive desta forma para. Eu não vivo dessa forma para ser escolhido. Eu não vivo dessa forma para ser salvo. Eu vivo dessa forma porque eu fui salvo. Porque eu fui escolhido. Porque eu fui santificado. Eu não crio a minha identidade a partir do que eu faço. Eu faço a partir do que eu sou. É diferente. Esse é um ponto que a gente começa a ver aqui. Isso aqui define quem você é. Quem é a Cíntia? A Cíntia é escolhida de Deus. Quem é a Neiliane? Neiliane é escolhida de Deus. O Heitor, Salovi, Emilce, Emedina, Juan, Cristiano, são escolhidos do Senhor. São santos no Senhor, são irrepreensíveis no Senhor. E isso define agora a partir de como nós vamos viver. Mas vamos mais. Aqui foi só uma das bênçãos. Vamos aqui. Ele nos predestinou. Isso está lá agora no versículo 5. Como Deus nos predestinou? Primeiro, uma coisa importante. Ele te predestinou, ele te destinou previamente para. O que ele quer dizer aqui? Ele preparou o caminho, ele veio até você, ele veio atrás de você. Isso aqui é importante. Você não fez nada para ser escolhido por Deus. Ele te escolheu e preparou o caminho para que você o conhecesse, para que você descobrisse, encontrasse a salvação, para que você então se achegasse até ele. Isso aqui já revela um ponto muito importante. Você não tem mérito nenhum. Você não é o melhor jogador de futebol da classe. Você não é o mais santarrão. Você não é o menos pior, já que a gente vai nivelar para baixo. Então, não. Ele preparou o caminho. E já que ele preparou o caminho, a pergunta é: como ele preparou? Como ele te predestinou? E o texto já diz: em amor nos predestinou. Qual é a ação de Deus para nos escolher? Qual é a ação de Deus para chegar até nós? A ação de Deus foi o amor. Deus constrói o caminho até você pelo amor. E isso aqui para nós é maravilhoso. Aqui está esse segundo aspecto de bênção espiritual. Por isso que a Bíblia está dizendo: você já recebeu. Ele te escolheu, ele predestinou, ele te amou. Então, quem é você? Eu sou predestinado, eu sou amado, eu sou amada. Não importa o que outros vão dizer, não importa o que vai faltar dos outros na tua vida. De Deus não falta o amor, você é um amado de Deus, você é uma amada de Deus, você é predestinado por Deus, você é predestinada por Deus. E isso aqui é maravilhoso. Agora, tem propósito. Nada é à toa, nada é ao acaso, nada é jogado. Qual o propósito nisso? Para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Você foi predestinado para quê? E aí, então, veja que interessante. Como ele vai afunilando as coisas. Tá, eu fui escolhido. Fui escolhido com um propósito, eu sou santo, mas eu sou uma pessoinha, eu sou uma criatura, eu sou um serzinho na mão de Deus. Você poderia pensar assim, e não estaria errado pensar assim, até que você lesse o versículo de número 5, graças a Deus, que inspirou o apóstolo Paulo para escrever Efésios 1:5. Um detalhezinho aqui,
ele não escreveu em formas de capítulos e versículos, não, tá, gente? É só, ele fez escrever em formato de carta. Com o passar dos anos, à medida que a Bíblia foi sendo traduzida, a gente foi acrescentando os números, tá? Para que fosse mais fácil da gente localizar. Senão, imagina eu ia falar para você, abre ali em Efésios, naquela parte que diz assim, aí você ia ter que ficar procurando. Se eu disser, abre em Efésios 1:5, aí você já acha com maior facilidade, tá? Então, Paulo, graças a Deus por esse versículo, porque ele está dizendo aqui, ele te predestinou no amor para você ser filho. Olha aí, mais um aspecto para acrescentar no teu RG, teu registro, aliás, no teu RC, seu registro celestial, já que as bênçãos são espirituais e celestiais, né? Então, seu registro celestial, quem é Salovi Júnior? Salovi Júnior é escolhido por Deus, é predestinado por Deus, é filho de Deus. Esse é quem é Salovi, é quem é Cíntia, é quem Maria é, quem João é, quem Paulo, Cristiano, Pedro, seja lá quem for, é quem Deus escolheu para ser. O propósito é você ser adotado. Agora, entenda, o que eu faço para conseguir essa adoção? Eu tenho que me comportar bem quando meu pai chegar nesse orfanato, o meu pai celestial chegar nesse orfanato, chegar nesse abrigo? Não. Adotado por meio de Jesus Cristo. É Jesus que assinou a nossa certidão de adoção. É Jesus que assinou o nosso registro celestial, o nosso RC. Mas tem preço, teve preço. Tem um preço. De fato, eu estaria mentindo para você se eu dissesse que não tem um preço para ser escolhido, que não tem um preço para ser predestinado, que não tem um preço para ser amado, que não tem um preço para ser adotado como filho. Tem preço. O preço nos foi dado no versículo 6, no qual nos deu gratuitamente no amado. Ué, peraí, pastor, você falou que tem preço. Mas aqui está dizendo que foi de graça, 0,800, free, grátis. Cupomzinho de frete grátis. Para nós, não houve preço. Mas o texto o tempo todo está indicando. O preço foi pago pelo amado. O amado é o Filho, é Jesus. Para que ele te escolhesse, Jesus teve que morrer. Para que ele te predestinasse, Jesus teve que morrer. Para que ele te amasse, Jesus teve que morrer. Ou melhor, Jesus morreu por reflexo do amor de Deus por você. Para que ele te adotasse, te chamasse de filho, Jesus teve que morrer. E o que Deus fez com tudo isso? Que entregou de graça. Ele pagou o preço. E ele te deu de graça. E aí, o texto do versículo 6 expõe o propósito geral de tudo isso. O texto do versículo 6 nos diz, para o louvor da sua gloriosa graça. Por que Deus fez tudo isso? Existe propósito em tudo isso, em toda essa eleição, predestinação, em toda essa adoção, em todo esse sacrifício, para o louvor da sua glória. Para que você, depois de ver tudo isso, você possa agradecer a Deus, viver em gratidão a Deus, glorificar a Deus, de fato, louvar, reconhecer. É isso que é o louvar, é isso que é o glorificar, reconhecer. Senhor, obrigado. E aí, a sua identidade, você viu tudo isso que eu descrevi no seu RC. A sua identidade passa agora a mostrar o teu propósito. O propósito de vida é viver para a glória de Deus. E eu só estou no versículo 6. Nós vamos até o versículo 14. Vamos agora à segunda parte. Nós vimos, então, a bênção espiritual de ser escolhido pelo Pai. Agora vamos à bênção de ser redimido pelo Filho. Veja para mim, leia para mim. Efésios 1, do 7 ao 12.
Efésios 1, do 7 ao 12, quem achou pode ler. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual lhe derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. É o 9 Vai até o 12, por favor. ao 12. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Até o 12, 13. Isso, até o 12. Eu não sei vocês, mas eu me empolgo quando a gente começa a ler esses textos, principalmente quando você começa a entender o significado profundo desses textos. E olha o que ele começa a descrever, então. Qual é a bênção de ser redimido pelo Filho? Primeiro, vamos então de novo à bênção espiritual. Ele fala, olha, nele nós temos a redenção. Então, qual é a bênção espiritual aqui? É a redenção. O que é redenção? Redenção na Bíblia é libertação ou resgate, pagamento de preço. Então, você está preso, você foi escravizado, você precisa ser resgatado ou precisa ser liberto. E para isso, então ele começa a falar a respeito do Filho. É no Filho, é em Jesus que nós temos a redenção. E aí ele diz, como que ele nos redimiu, como ele nos libertou. A gente já falou um pouquinho, mas aqui para ficar bem claro, por meio do seu sangue. Ele nos libertou por meio do sangue, o qual ele derramou sobre nós. E aqui, versículo 8, ele está dizendo, olha, esse sangue ele derramou sobre nós. A gente celebra a nossa ceia, a ceia do Senhor, justamente lembrando disso. E sabe, não foi uma coisa emotiva. Não foi uma coisa... Eu não gosto muito da expressão que a gente usa como paixão de Cristo, porque a paixão ela é um sentimento forte, ela não é um sentimento maduro. A paixão ela é um sentimento agudo, ela é um sentimento que carrega você. O que o texto está nos dizendo? Ele derramou o sangue, o qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Sabe o que o texto está dizendo? Deus sabia o que estava fazendo exatamente. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Deus planejou. Deus preparou. E ele está dizendo para nós, a graça de Deus nos foi dada de propósito, com propósito. Deus quis fazer isso de maneira intencional. Você foi redimido não por acidente, não pelo acaso, mas porque Deus de fato quis trazer a sua redenção. Então hoje você é livre. Você é livre do pecado. Você é livre do seu coração. Você é livre das amarras sociais. Você é livre em Cristo Jesus. Ele te libertou. E aí ele nos dá agora uma outra bênção no Filho. E essa bênção, ela não tem uma palavrinha específica aqui. Ela é um conceito que a gente vai extrair. Qual é a outra bênção espiritual? É a unidade. E a unidade, ele traz uma questão muito importante, um porquê muito importante. O texto nos diz ali no versículo 9, que ele nos revelou o mistério da sua vontade. Que é, tá bom,
eu estou entendendo que eu fui redimido, que eu fui escolhido, que eu fui predestinado. Por quê? O que Deus quis fazer com tudo isso? O que Deus deseja? E é isso que o versículo 9 está nos dizendo. E nos revelou a resposta dessa pergunta, o que Deus quer fazer, o que Deus deseja fazer, de acordo com o seu bom propósito estabelecido em Cristo. E a resposta para isso está no versículo 10, de fazer convergir, unir. Por isso que, de fato, esta outra bênção celestial, esta outra bênção espiritual é a unidade, de fazer convergir, de fazer unir em Cristo todas as coisas. Quais coisas? As do céu e as da terra, celestiais e terrenas. Na dispensação da plenitude dos tempos. Essa expressão é bonita, mas quer dizer simplesmente no tempo certo. No tempo exato. Deus unificou tudo em Cristo. Tudo está ligado em Cristo. E por que isso é bom demais? Porque a Igreja Batista de Vila Matilde, a Igreja na Vila, não está ligada ao pastor Cristiano, ao pastor Salovi, ao pastor Pedro, ao pastor Eliezer. A igreja está ligada em Cristo. A Cíntia, a Neiliane, que são membros dessa igreja, não estão ligados a esta igreja, estão ligadas em Cristo, que une elas como irmãs em Cristo, é Cristo. Não é irmãs em igreja, a gente até fala irmãs em Cristo. Não é irmãs em Vila Matilde, não é irmãs em pastor Cristiano, não é irmãs em família, é irmãs em Cristo. Todas as coisas foram unificadas em Cristo. Essa é a bênção. Eu só preciso olhar para Cristo. Eu só preciso ter como referencial Cristo. Por isso que eu sou discípulo de Cristo. Todas as coisas são unidas em Cristo. A salvação é em Cristo. A direção é em Cristo. A bênção é em Cristo. A redenção é em Cristo. A igreja é de Cristo. O reino é de Cristo. Todas as coisas são unificadas no Senhor. Todas as coisas são unificadas em Cristo. E tudo isso agora é reforçado. De novo, ele vai reforçar identidade e propósito. O versículo 11 e 12, que foram lidos aí, nos dizem o seguinte: nele fomos também escolhidos. Ele está reforçando. Olha, no Pai, o Pai nos escolheu, mas também nós fomos escolhidos do Filho, tendo sido predestinados conforme o plano, olha de novo, a intensidade, a intencionalidade, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, de novo, ele quer reforçar a tua identidade em Cristo. Você é escolhido, você é predestinado. Ele resume. E agora ele reforça o propósito o propósito geral de todas as coisas, o propósito da tua vida, o propósito da igreja de Cristo, já que é tudo em unidade. Toda a igreja, todos os membros, seja Brasil, seja Vila Matilde, seja Cidade de São Paulo, seja na África subsaariana, seja nos tigres asiáticos, todos eles têm o mesmo propósito, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Isso aqui ele vai reforçar em todos os aspectos das bênçãos. Por que é que eu fui abençoado? Ou melhor, além do porquê, melhor, para que eu estou sendo, ou fui abençoado espiritualmente? Para o louvor da glória de Deus. Você é amado para o louvor da glória de Deus. Você é escolhido para o louvor da glória de Deus. Você é predestinado. Você é redimido. Você é unido para o louvor da glória de Deus. E isso tem que nos trazer perguntas. Será que o que eu estou fazendo,
eu estou falando, conversando com o outro, trabalhando, lavando uma louça, comprando uma roupa, ajudando alguém, dirigindo, pegando um transporte, será que o que eu estou fazendo é para o louvor da glória de Deus? Deus está sendo reconhecido, vamos deixar mais fácil, né? Deus está sendo reconhecido como Deus, esse Deus de amor, de graça, de redenção, de escolha. Ele está sendo reconhecido nas suas atitudes? É isso que a gente tem que começar a se perguntar. Porque nós somos estes a quem Deus escolheu. Terceiro e último. Se vocês quiserem fazer alguma pausinha, perguntar alguma coisa, acrescentar, eu estou correndo um pouquinho aqui. Vocês, por favor, abram o microfone, levantam a mãozinha aí e me dão um toque, tá bom, pessoal? E você que está nos acompanhando pelo YouTube, não dá para fazer isso, né? Não dá para pausar a gente aqui para perguntar, mas coloca nos comentários, ou coloca, deixa aí sua dúvida ou sua contribuição, a gente vai participando com você ao longo da semana, tá bom? Vamos lá. Último, a bênção de ser selado com o Espírito Santo. Lê para mim Efésios 1, versículo 13 e 14. Quem achou pode ler. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vocês conheceram aí um dos nossos alunos mirim. Você tá vendo que o Vila Kids, ele atua também na quarta-feira, né? Esse é o Heitor, para quem não conhecia. Então o Heitor tá aí participando conosco. E você vê, ele tava ajudando a mãe não tava lendo direito, não tava, ela falou, mãe, tá muito baixo, mãe, tá muito baixo, lê mais alto. Aí ele vai lá e já participa. Heitor é bênção ali na nossa igreja, pequenino Heitor. Aliás, não é muito pequenino não, viu? Tá grande o Heitor, tá crescendo bastante. A mãe que o diga. Mas, queridos, olha só. Agora nós vimos bênçãos espirituais vindo da parte do Pai, bênçãos espirituais vindo da parte do Filho. Nós vemos e recebemos a bênção espiritual vindo da parte do Espírito Santo. E ele está dizendo agora um negócio maravilhoso. Nele vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O que é isso? Bom, antes de dizer o que é, vamos pensar aqui no quando. Quando é que eu fui selado? Como assim? Quando eu fui selado? Quando você ouviu e creu na palavra, a verdade, o evangelho que o salvou. Isso aqui é importante para a doutrina cristã. Alguns podem entender que este selo do Espírito Santo vem depois. Depois que você entende a mensagem do Evangelho, depois que você entrega a sua vida a Jesus Cristo. E o texto aqui é extremamente claro. Não. A partir do momento que você escuta, a partir do momento que você crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, essa é a mensagem principal do Evangelho, você é imediatamente selado. O que é este selo? Este selo era uma expressão que era usado antigamente, 2000 anos atrás, né? Aonde você tinha as cartas de alguém, que alguém enviasse para outra pessoa. Essa carta ela podia ser uma carta aberta e tinha um risco dela ser uma carta aberta, quer dizer que ela podia ser modificada, adulterada, ou até não se dava para garantir muito se ela de fato era daquela pessoa. Quando era uma autoridade, alguém importante ou alguém rico, ele tinha um anel selo, bem diferente da minha aliança aqui, porque esse anel havia um desenho, sabe esses anéis de formatura de universidade, ou de psicologia, ou de direito, ou de medicina, que tem aquele desenhozinho? Cada pessoa, ou de grande poder, um imperador, um governador, ou uma pessoa muito rica, que poderia mandar confeccionar esses anéis, ele tinha um anel diferente um do outro. Não tinha anéis iguais. E aí, então, o que ele fazia? Ele pegava a cera derretida, por exemplo,
Hoje a gente tem cera de vela, né? Sabe quando você pinga a cera de vela sobre alguma coisa? Então, ele pegava essa cera quente, derramava, enrolava a carta, era um pergaminho, não era um envelope. Enrolava, derramava a cera quente sobre aquele pergaminho, sobre a abertura e fechava. Ou seja, se aquele selo fosse rompido, o mensageiro era o culpado. O mensageiro rompeu, leu o conteúdo da carta, ou quem sabe até adulterou, ou quem sabe até modificou. E aí o mensageiro era incriminado, podendo ser não só preso, como até executado, dependendo de quem ele abriu ali a carta. Às vezes era informação confidencial de um imperador para um general, por exemplo. E aquilo garantia, aquele selo garantia que aquela carta tinha vindo daquela pessoa, do imperador, do dono ali da vinha, do cara rico, seja lá quem for. Tá? Então era isso, é isso que o texto está dizendo. Olha, é esse tipo de selo. Vocês foram selados, mas que selo é esse? O selo é o Espírito Santo da promessa. Promessa de Joel, capítulo 2, aliás, 2. É que é Atos capítulo 2, e aí eu misturei com Joel, mas eu não sei se é Joel 2. Deixa eu olhar aqui. Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele vai nos dizer da promessa que foi dada através do profeta Joel. É isso aí mesmo, gente. Joel 2, olha só. Joel 2, versículo 28. E depois disso derramarei meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos, os seus jovens terão visões, até sobre seus servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, essa mesma profecia, e até os versículos seguintes, até o versículo 32 de Joel 2, é citado pelo apóstolo Pedro em Atos capítulo 2. Este é o Espírito Santo da promessa. E o que ele é? Assim como este selo no passado era a garantia que a mensagem vinha do seu remetente, olha o versículo 14. É a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. O Espírito Santo é a garantia de que você pertence a Deus e pertencerá até o dia que você estiver na frente dele, e aí ele já está olhando, bem filho meu. Ele já está falando isso a você. O que é isso aqui? Isso aqui é para você. Isso aqui não é para os outros, porque ninguém consegue ver o selo da salvação. É bênção celestial, é bênção espiritual. Ninguém vai ver isso. Isso aqui é para você. Você está seguro em Cristo. Você foi selado. Esse selo ninguém pode romper. Até porque o mensageiro é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. E ele leva essa mensagem através do Espírito Santo. E nos dá esta mensagem para levar aos outros. Ninguém pode romper este selo. Você está salvo. Por isso que nós, na Igreja Batista, declaramos: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso significa, querido, que você nunca vai perder a salvação. Foi Deus que te escolheu e por amor. Não foi porque você merecia. Não foi porque você conquistou. Isso é importante. Porque há muitos cristãos que ainda não conhecem isso. Ainda não entenderam isso. E vivem com medo. Será que se eu cometer esse pecado eu perco minha salvação? Será que se eu morrer sem pedir perdão, não deu tempo, eu briguei com meu pai, eu xinguei o meu chefe, eu ofendi os meus filhos, eu briguei na igreja, eu adulterei contra a minha esposa, contra o meu marido e morri. E agora? Eu não pedi perdão. Não deu tempo. Será que eu perdi minha salvação? A salvação não está guardada em pecados. O selo não pode ser quebrado tão facilmente. Aliás, ele não pode ser quebrado. Sua salvação
está guardada em Cristo Jesus, garantida pelo Espírito Santo. Beleza, pastor? Posso fazer o que eu quiser? Lembra da tua identidade? Lembra quem você é? Você é escolhido do Senhor. Você é predestinado. Você é filho. Você é redimido. Você é liberto do pecado. Não vai viver mais escravizado pelo pecado. A gente, por ter um corpo corruptível, um corpo corrompido, a gente tropeça. Mas a gente não quer. Por isso, 1 João 9 diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É dizer, Senhor, eu desviei do meu caminho de santidade, mas eu quero voltar, porque eu sou santo, porque eu pertenço ao Senhor. E, Senhor, me ajuda a não desviar mais desse caminho. Me ajuda a permanecer, porque eu sou filho teu, porque eu fui escolhido pelo Senhor. E aí ele termina, olha que coisa maravilhosa, ele termina o versículo 14 reforçando o propósito geral. Ele termina dizendo, para o louvor da sua glória. Porque você foi selado, porque você foi garantido, porque você está seguro para o louvor da sua glória. Por favor, jamais pense que você tem algum mérito nisso aqui. Eu fui selado porque eu sou bom. Deus não precisou se esforçar muito para me salvar, não. Jesus não precisava nem ter morrido, só a chicotada nele já estava bom. Não, querido. Somos pecadores destinados ao inferno. Por uma mentira ou por 50 palavrões. Por um assassinato ou por um simples desvio de dinheiro. Fomos destinados ao inferno pelos nossos pecados, porque fomos separados de Deus. Mas Deus fez convergir todas as coisas em Cristo Jesus. E nele nós somos santificados, salvos, redimidos e purificados para o louvor da sua glória. Uma vez que você já sabe quem você é, a quem você está unido, agora você sabe o que deve fazer. Todo instante, questione, nisso que eu estou fazendo, o amor de Deus está sendo reconhecido. Deus está sendo reconhecido como um pai amoroso. O Filho está sendo reconhecido como aquele cheio de graça. O Espírito está sendo reconhecido como aquele que dá segurança eterna. É isso. Esse é o nosso bom propósito. Essa é a nossa real identidade. Essa é a nossa unidade como igreja. E esse é o começo do estudo da carta aos Efésios. Essa é a base para o que a gente vai estudar durante os próximos capítulos. Se prepare. Próxima lição, pode ser que você que esteja pelo YouTube não tenha a revista. Essa revista é da editora Cristã Evangélica, deve ter lá no site para você fazer a aquisição. Ela é um material de apoio, nem sempre a gente usa tudo que está aqui, às vezes a gente se é estimulado a pesquisar mais, mas vai nos ajudar. Próximo texto que nós vamos trabalhar é Efésios capítulo 1, só que agora dos versículos 15 a 23, tá? Vai ser na semana que vem. Vamos falar sobre iluminação, sobre oração, sobre conhecimento, coisa boa demais. Esteja aí conosco nas próximas semanas. Quero agradecer aos nossos alunos, sala cheia hoje, um ilustre presença do Heitor. O Heitor geralmente nesse horário está dormindo. Ele falou para a mãe dele, eu vou ficar acordado, porque eu quero participar da aula. E ele não só assistiu, participou também. Então, uma bênção, obrigado aos nossos queridos alunos, professores, estarem conosco. Obrigado a você que está conosco. Não deixe de participar. Se inscreva no canal, hein? Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Um bom dia para você. Boa noite. Obrigada, pastor Cristiano. Boa noite. Boa noite, muito Tchau, obrigado. boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Até mais, queridos.